André, a gente está aqui com o deputado José Janones aqui na sala de espera. Ele certamente estava numa reunião, nos atendeu aqui prontamente. Vamos embarcar ele rapidinho para conversar com ele também, junto aqui, encher a tela aqui. Boa noite, deputado André Janones, José. José é o nome do meu irmão. André Janones, tudo bem, deputado? Boa noite, Daiana, tudo ótimo, prazer falar contigo. Para mais espaço para ele. Boa. Aqui, pronto. Prazer falar com vocês. Eu confesso que, apesar de ser um assunto muito sério, né, a gente está tratando de alguém que atentou contra a democracia, que tramou contra a vida de um chefe de Estado, mas aqui eu preciso dizer para vocês que é difícil ter maturidade emocional para não levar para o lado da comemoração. Concordo. Parece que é final de Copa do Mundo. Então, mas eu acho que acaba que os dois sentimentos têm a ver, né? Eu acho que essa alegria é a alegria de quem vê a justiça começando a ser feito. Então, hoje é um grande dia, um dia para a gente celebrar, e para a gente celebrar também a coragem, né, a postura do ministro Alexandre de Moraes enquanto ministro. Não ovacionar a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, mas e sim a investidura no cargo dele, representando, né, como um dos representantes do nosso Estado Democrático de Direito, mostrando ao Bolsonaro e a toda essa turma da extrema-direita que nós não somos, como o presidente Lula disse ontem, eu vou repetir, uma republiqueta. Então, acho que a gente está, hoje, o brasileiro verdadeiramente de bem, que é justamente o oposto daqueles que se dizem cidadão de bem, porque, para mim, brasileiro de bem é quem defende a democracia, é quem defende as nossas instituições, é quem respeita as decisões, ainda que contrárias, né? Eu já tive decisões na justiça que eu discordo completamente, porém, jamais politizei essas decisões, jamais ataquei, né? Recentemente me tornei réu no STF por ofender o presidente Bolsonaro, por atrelar ele, dizer que ele fazia apologia a crimes contra menores, e ele foi condenado a pagar R$150 mil recentemente por conta dessa falha, e ainda assim eu não ataco a justiça. Então, esses brasileiros que, como nós, defendemos a soberania do nosso Estado, hoje é um dia de alegria e de festa para nós, porque nós estamos vendo a justiça começar a ser feita no nosso país, e o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, mostrando que a nossa soberania é inegociável. É isso. Andréia, tem o Chico está aqui na sala, a gente convidou, queria agradecê-lo, está aqui com a gente esse tempinho. Bom trabalho aí, boa luta, e certamente vamos chamar você mais vezes para tratar sobre outros assuntos aí, que são imensos. Obrigada, viu? Até mais. Obrigado, prazer. Até daqui a pouco. É isso. André Janones, ele tá com uma camiseta muito boa, tá doida para vestir uma camiseta dessa. Eu tô até com o cabelo meio bagunçado aqui, que eu tirei o boné, eu tava com o boné também aqui olha, vamos botar maior aqui. De algumas profecias que a gente tem feito, e aqui hoje ainda é domiciliar, mas já é uma prisão, né? Então a gente tá no caminho aí. A gente tem esse sentimento, eu fiz o boletim aqui, entrei, inclusive, falando sobre isso, que foi a primeira vez que eu acho que eu fiz um boletim sorrindo, porque não tinha como. A gente está assistindo desde a pandemia, né? Todo esse destroçar do país, né? A divisão, o ódio, estímulo ao ódio. Então, quando a gente comemora, é por conta disso que você trouxe aqui, né? São todos esses sentimentos misturados, mas a gente está buscando justiça e não justiçamento. Deputado, diante desse ambiente, Bolsonaro, a gente estava falando aqui que houve a manifestação ontem, no dia de ontem, teve manifestação em Belo Horizonte, inclusive. Queria que você falasse um pouco desses movimentos, porque a gente percebe que o Bolsonaro perdeu tração. Durante essa semana toda, com todas as questões relacionadas ao Trump, as sanções contra o Alexandre de Moraes, tudo isso deu até um gás ali nas redes sociais. Mobilizou mais gente? Mobilizou mais gente. Mas isso demonstra ainda uma fraqueza, um derretimento desse movimento. O senhor acha que essa prisão pode estimular mais ações? Olha, o bom de você ter o bolsonarismo como adversário é que você não precisa ser um gênio, você não precisa fazer muita coisa, porque eles fazem a todo momento. Eu resumo o bolsonarismo, assim, dois dos ingredientes básicos para você ter um bolsonarista é a burrice
e a covardia. Parece valentia, não, é covardia, né? Porque eles são os valentes seletivos. Quem é valente seletivamente, na verdade, é um covarde. Então, esses são os dois atributos principais. E o da burrice se sobressai. Então, é como no futebol, se você tivesse um adversário que fizesse gol contra a todo momento. Então, você não precisa se preocupar muito com criar uma jogada e etc. Eles se afundam sozinhos. Quando eu era criança, eu tentei jogar futebol e eu era muito ruim, aí os adversários diziam assim, esse aí pode deixar que a natureza marca. É exatamente o que acontece com o bolsonarismo, com a extrema-direita. A natureza marca. Então, eles vão se atirando nos pés a todo momento. Então, é preciso você entender, enquanto você tem um conflito político, e para quando você sai de um conflito político e começa a atacar, colocar em jogo algo que está muito acima da questão política. Vamos para um exemplo prático. Eu conheço pessoas que, não vou dizer que eram bolsonaristas, mas eleitores do Bolsonaro, então eles estavam vibrando com essa disputa e etc. Quando vem a questão do tarifaço, opa, agora mudou de figura. Por quê? Porque agora está me prejudicando. Então, o tarifaço, ele traz o bolsonarista, eu separo o bolsonarista do eleitor do Bolsonaro, né? O eleitor do Bolsonaro é quem votou no Bolsonaro, o bolsonarista é o fanático, é o doente, é o machista, homofóbico e etc. Então, esses não têm conserto. Mas esse eleitor do Bolsonaro, que é aquele ali que vaga entre o centro e a direita, eu entendo que ele começa a abandonar o barco, então a tendência é perder cada vez mais força. E o segundo tiro no pé, dentro do primeiro tiro no pé, onde eles se afundam ainda mais, deduzo eu, né? Porque primeiro ele dizia que foi ele que articulou, agora está dizendo que não, mas deduzo eu que articulado pelo Eduardo Bolsonaro, a inserção na carta do Trump de que se não mudasse o julgamento do Bolsonaro, né, parecendo uma coisa de resgate de refém, né, como se fosse, como o ministro Moraes muito bem colocou, como se fossem briga de milícias. Então, se você não dá um julgamento diferente para o Bolsonaro, nós vamos tarifar o Brasil como, de fato, começam a tarifar agora. Então, eles jogam na latrina a dignidade dos Estados Unidos, a soberania do nosso país, do Brasil, mistura tudo ali como se aquilo não tivesse valor nenhum e como se disputas políticas estivessem acima das instituições e não está. Então, eu vejo um caminho sem volta, um caminho onde... o que eu fico mais otimista é que quando a gente vai estudar o cenário político internacional, dá um certo pessimismo, né? Porque você olha e fala assim, não é só no Brasil que está acontecendo isso, é no mundo todo. Então, será que existe uma solução? Será que é possível vencer esse extremismo? Será que é possível frear essa tentativa de corroer a nossa democracia por dentro? E o que a gente vê é que o Brasil pode dar um exemplo para o mundo de como vencer esses radicais e de como fortalecer um regime democrático diante a tantas ameaças. À vontade, Paulo. Não, eu não estou ouvindo a Daiane falar. Daiane? Também não estou, não. Agora sim, Daiane. Pode falar, Paulo. Obrigada. Tá bom. Olha, eu queria colocar um fator nessa discussão, que é um fator que é sempre importante no que ocorre na América Latina, que é a posição, a postura e a atuação do imperialismo norte-americano. E aquilo que está acontecendo do Equador para baixo seria inviável se não fosse o apoio, a sustentação e a bênção de Washington. O que nós estamos vendo é a expansão de regimes de direita, de ditaduras de direita na América do Sul. E quando não são ditaduras de direitas, porque o eleitor não tem votado na direita, ele se resiste, nós temos uma intervenção direta, nós temos a neutralização de governos progressistas, que vão sendo castrados. O Chile, sabe, o que havia na Argentina de progressismo, aquele peronismo ainda meio que sobrevia de peronismo, ou seja, nós estamos vendo as ideias progressistas da América Latina estão sendo castradas.
E aí nós temos uma questão no Brasil. O governo brasileiro, ele está, assim, esse Congresso já é em si, hoje, uma ameaça a qualquer projeto progressista. Como é que nós podemos, o que nós podemos fazer para neutralizar essa força negativa, enorme, e que tem a bênção de Washington. Washington hoje não precisa invadir a América do Sul. Ele tem agentes internos, ele tem essa elite comprada, aliada, que virou sócia do imperialismo e que ajuda a explorar o país porque vai levar o seu troco. Nós temos isso hoje, nós não temos mais aquele conflito clássico dos livros de história, da burguesia nacional ou qualquer coisa que fosse assim. Nós temos, assim, esses setores já são aliados, comprados, tem seus conflitos, é evidente, tem suas contradições evidentes, mas eles estão se adaptando, estão sendo ali... Aí eu coloco, eu acredito que a esperança é um projeto de mobilização nacional, é um projeto de luta popular, é a mobilização... E eu coloco como fazer isso, como organizar isso. Temos uma eleição, podemos pensar que essa eleição vai permitir um novo fôlego. Agora, não vai resolver. Vamos dizer assim, a situação está tão pesada e não podemos depender até disso, mas eu acho que é o seguinte, como é que a gente organiza a luta popular? Mobilização de massa, manifestações. Eu não vejo, olha, outra solução, a não ser assim, desde já começar com isso. E como se faz isso? Eu estou sentindo assim, eu vou falar de observação, assim, todos aqui conhecem. A Daiane conhece mais de movimento popular do que eu. Você, Janone, certamente. A Andréa Truz, assim, também. Ou seja, vamos dizer assim, vamos entender. Como é que, da onde se faz isso? Porque, vamos dizer assim, é um fator que vai mudar essa conjuntura. Sem isso, a gente está vendo o Congresso está completamente enquadrado. Tem uma maioria. Vamos ter eleições? Vamos, mas, gente, não é com isso apenas. Eu pergunto, como é que a gente pode animar, reconstruir um movimento popular, que é aquele que, na campanha das diretas, que é aquele que, em vários outros momentos da nossa história, teve um papel decisivo para a mudança, para sair de uma situação de opressão e abrir um outro caminho. Como é que a gente vê? Porque nós estamos numa situação que o próprio presidente Lula, que é o presidente Lula, ele está absolutamente sem força, está absolutamente neutralizado por esse Congresso, neutralizado pela pressão do imperialismo. O deputado estava numa reunião, vou passar para ele responder. Não, mas foi bom ouvir o Paulo, Andréa, Daiane. Paulo, não é uma resposta fácil. Agora, sempre que eu sou perguntado sobre essa questão, às vezes fica parecendo até sempre na mesma tecla, mas eu sempre vou bater na mesma tecla. Para mim, a resposta para a sua pergunta, ela, não vou dizer se resume, mas ela necessariamente passa para uma comunicação mais direta, mais simples, mais popular. Em outras palavras, é o famoso sentar no chão da fábrica. Então, às vezes eu sou até meio repetitivo com isso, e há pouco tempo atrás, em um debate, uma outra pessoa disse o seguinte: olha, mas se não tiver o que entregar, não basta uma boa narrativa. Narrativa por si só não se constrói. E aí eu peguei e disse o seguinte: infelizmente, se constrói sim. Infelizmente, a narrativa, muitas das vezes, principalmente nos dias atuais, ela é suficiente. Quer ver a prova disso? Bolsonaro quase foi reeleito sem entregar nada, fazendo um dos piores governos da história desse país. E não foi apenas não entregando nada, foi também atacando pessoas, zombando de pessoas no leito de morte, minimizando a Covid e etc., colocando pessoas em risco, dando maus exemplos. E Bolsonaro quase foi reeleito, só com narrativas.
Vamos pegar um episódio recente, a alta dos alimentos no Brasil, dos ovos e etc. A gente vem com aquela explicação toda complexa, econômica e etc. Aí vamos voltar lá atrás, quando teve o aumento do preço de gasolina no governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Ele foi para a rede social brigar e xingar porque a gasolina estava cara. Mas peraí, ele é o presidente da República? Dane-se! Dane-se, o que vale nos tempos atuais é a narrativa. Existe uma máxima do marketing que diz o seguinte: só existe uma coisa mais importante do que ser bom, é parecer bom. Essa máxima nunca foi atual quanto nos nossos tempos em que a gente vive. Então, a gente tem, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, era 6 meses de governo Lula, quando relançou o programa Minha Casa Minha Vida, nos grupos de WhatsApp bolsonarista, estava correndo assim, olha, o Bolsonaro impediu de roubar a Petrobras, com isso, colocou muito dinheiro nos cofres e agora o Lula, com esse dinheiro, vai fazer casa do Minha Casa Minha Vida. Isso tem alguma lógica? Dane-se se tem lógica ou não. Quem está daquele lado ali, ele quer um argumento para falar, ele quer. E aí você vai me dizer o seguinte: mas então você está dizendo que a gente deve utilizar as mesmas armas que ele? Sim, com pudor. Não estou dizendo de se criar, de se contar fake news, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de dominar a narrativa, de nós contarmos a história antes. E é o que a gente não faz hoje. É o que eu chamo do elitismo intelectual que tomou conta do nosso campo. E aí, você disse muito bem, você disse que o Lula está sem forças para isso e etc. O que eu vejo? O Lula tem 80 anos de idade. Ele deu, durante uma vida inteira, o melhor dele e continua dando, e foi essencial para a gente não estar em um segundo governo Bolsonaro. Agora, o Lula sozinho, ele não vai mudar todo um modus operandi, vamos dizer assim, de um campo. Não é igual, por exemplo, na minha visão, o ministro Sidônio está fazendo um baita de um trabalho na SECOM. Olha as viradas que a gente teve nas redes sociais nos últimos tempos. Olha como a comunicação melhorou. Olha essa questão do enfrentamento que a gente teve no debate da escala 6x1 e outros recentemente. Porém, não é possível fazer milagre. Só o governo, sozinho, não vai conseguir fazer toda essa mudança. Vamos para um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Cadê a classe artística do nosso país? Depois que passaram as eleições, todo mundo desceu do palanque, foi cuidar da própria vida e não tô a classe artística estava estão criminalizando a Lei Rouanet, estão criminalizando nosso trabalho, etc. Ok, Lula venceu as eleições, você não viu ninguém militar mais. Olha a imprensa, pseudo-imprensa do lado deles. Então, eles têm todo um ecossistema. Você tem Bolsonaro, você tem os senadores, você tem os deputados, você tem os vereadores do interior, você tem lá um braço dentro da igreja evangélica, você tem a classe artística lá, com o cantor sertanejo, com o cara lá na rede social brigando, os influencers, e o nosso campo. Só para finalizar, eu vou dar um exemplo que resume isso. Uma vez eu encontrei com o ministro Haddad, logo após a vitória do presidente Lula, foi na antessala quando o ministro Haddad seria anunciado a ele que ele ia assumir o Ministério da Economia. E aí a gente conversando sobre isso, e aí ele falou assim: Jonas, para mim, o Ministério é como um cubo mágico. Então, me deram o cubo mágico da educação, eu fui lá e resolvi ele. Agora, se me derem o da economia, eu vou resolver ele. É desenvolver o trabalho. E aí ele usou uma frase que foi a seguinte, ele falou assim: eu não consigo ficar no palanque 4 anos, porque eu preciso trabalhar pelo país, pela minha cidade. Então, passou o período eleitoral, eu vou trabalhar e depois eu volto para fazer a campanha. Esse é o mundo ideal. Só que, atualmente, não tem como fazer isso mais. Nós não temos mais essa escolha. Nós temos que ficar 4 anos em cima do palanque. 4, 8, 12, 16, 20, para a gente controlar a narrativa e não deixar a narrativa entregue nas mãos deles. Então, claro que isso aqui não é o todo, é uma questão muito complexa, mas passa a melhor palavra aqui não seria controle, pela construção da narrativa. E a gente deixa solto, eles constroem da maneira que eles querem. Agora, é indiscutível que a gente pode, daqui a um tempo, Paulo, nós dois vamos estar aqui olhando e falando assim: olha, o caminho foi o STF se manteve
com altivez diante das posturas do Trump. O presidente Lula não baixou a cabeça, não se deixou tomar pelo complexo de vira-lata que alguns têm e gostaria que ele tivesse. E nós temos agora a receita para mostrar para o mundo sobre como fortalecer, por que não dizer, salvar a democracia diante das ameaças extremistas que nós estamos vendo mundo afora. Mundo afora. Deputado André Janones, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui nos atender prontamente. Bom trabalho, boa luta. Eu quem agradeço. Os melhores, viu? Obrigada. E agora vamos comemorar, porque ninguém é de ferro, daqui uns dias está na cadeia. Abraço. É isso, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Paulo. Um abraço. Obrigada, Paulo.